Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. É um prazer enorme transmitir este programa com a ajuda da espiritualidade, ainda mais sabendo que quem nos escuta está vibrando para o bem, assim como nós estamos. Gostaríamos de agradecer a companhia e todas as mensagens que chegam até nós, através do canal do YouTube, Portal Luz Espírita. Apesar de a gente não conseguir responder a todos, a gente fica muito feliz pelo carinho e dedicação. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o Evangelho no Lar é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, diretamente na página do Portal Luz Espírita ou em tempo integral no YouTube. Para quem não consegue nos acompanhar pelo portal, a gente também tem a página no YouTube. Para que vocês consigam receber nossos vídeos, basta se inscrever no canal Portal Luz Espírita, curtir e compartilhar com quem se interessar. É recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é fazer desse momento uma união com o plano espiritual, para a harmonização do lar e aquisição do equilíbrio espiritual. Pedimos então que tenham junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos então acalmando nossos corações, serenando nossas mentes, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade. Boa noite a todos. Todos nós somos sabedores da causa que conduz a nossa vida. Todos nós temos ciência, noção de todos os percalços que fazem parte do nosso cotidiano. Sem falar nos problemas alheios que nós acompanhamos diariamente, ou através do noticiário, ou através de conversas, WhatsApp. Hoje de tarde rolou aí no Brasil aquela notícia muito triste lá de Minas Gerais, que faz com que todo mundo se revolte com uma pessoa e lamentem os outros que sofreram danos por causa daquela situação. É muito forte e impactante qualquer notícia veiculada que chega aos lares das pessoas. Muitas vezes nós perguntamos aonde está Deus, aonde está a boa proteção. Nós realmente desconhecemos tudo. Nós nem sabemos o nosso papel nesse mundo. Ninguém está desprotegido nem desamparado. Todos que estão nesse planeta têm data certa para chegar e vai ter a hora de partir. Não tem como fugir dessa regra. Vai chegar o momento em que nós vamos ter que tomar uma atitude, uma posição. Devemos ter em mente sempre
que as coisas ruins que acontecem, muitas das vezes, a maioria delas, está em conformidade com o nosso livre-arbítrio mal utilizado. Muitas vezes antecipamos a nossa hora por verdadeiras desventuras, ações que impelimos, que pode levar à destruição prematura e antecipada do nosso corpo. Mas muitas das situações de coletividade, de desencarne em coletividade, já são previstos. Tendo o amparo espiritual preparado todas as situações, devemos ter sempre em mente que as coisas que acontecem nessa vida, elas são calculadas, mas nem sempre elas são ativas. Nós poderíamos mudar o mundo com uma melhora de sintonia. Isso foi um fato local, como aquela tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, de alguém atirar de um prédio, manifestações de terrorismo na França, na Alemanha, na Coreia do Norte, sabe? Questões de políticas, como no Brasil, questões sociais. Esse é o planeta de provas e expiações. Nós vamos nos deparar com isso o tempo todo. Aonde está Deus? No mesmo lugar que sempre esteve. Muito mais dentro de nós. Até dentro daqueles que cometem os piores erros possíveis. Aonde entra a espiritualidade? Naquele ponto de partida que o mundo pode ser melhor. Quando nós todos nos envolvermos numa ação de bondade, de união, de demonstração de força pelo amor, pela caridade, no controle dos impulsos diários que nós temos no dia a dia. Às vezes a gente está querendo atacar alguém por não concordar conosco, por fazer coisas absurdas. E daí nos estressamos, ficamos doentes. Quantas pessoas fazem coisas por se sentirem desamparadas? Quantas pessoas fazem atitudes perversas pelo egoísmo? Uma atitude perversa, marcante, como: se você não vai ficar comigo, você não vai ser feliz com mais ninguém. Um espírito não tem idade. Nós somos muito antigos, podem ser crianças, mas ali está um espírito muito velho, de muitas encarnações. Tinha aquele tempo para passar por aqui, curto, outros mais longos. É transitório. A nossa passagem nesse planeta é transitória. A proteção dada, ela vem daquilo que a gente gera, do nosso passo de fazer algo diferente. A proteção vem automaticamente, até quando nós protegemos o nosso semelhante. Para que todos se atentem a uma questão. Olha, isso causou dor, que nem na Boate Kiss. A
partir daquele momento, todos se preocuparam com o lugar onde iam, se tinha esquemas de segurança ou não. Aconteceu um acidente de avião, várias pessoas foram, todos temos histórias. São coisas que acontecem e vão continuar acontecendo. Vão ter furacões, vão ter terremotos, vão ter frio intenso. A oportunidade se apresenta em vários lugares de nós podermos auxiliar. No meio de uma calamidade, é aí que nós vamos nos colocar para auxiliar as pessoas que estão sofrendo. Não se questiona a dor de quem perde um ente querido, mas se questiona o apoio necessário naquela hora, a suavidade. Chico Xavier tinha um parceiro que era o Valdo Vieira, onde eles escreviam juntos, psicografavam juntos. O mais incrível é que cada um psicografava uma página par e outra página ímpar, em lugares diferentes, e depois juntavam o livro e ficava um livro único, completo. São coisas da mediunidade. Mas Valdo Vieira, ele queria mostrar para as pessoas o que elas têm que fazer de melhor, para não passarem por tanto sofrimento e para poderem aproveitar as suas encarnações para a sua evolução. E Chico Xavier, ele observou o sofrimento das pessoas e se compadeceu em consolar, em dar as mensagens daqueles que partiram, Porque os que morreram no corpo na terra, mas estão junto com bons espíritos, Se for o caso. Outros não estarão com bons espíritos, estarão passando já por tormentos. Mas a grande maioria, e geralmente quem vem por um período tão curto como aquelas crianças, está lá protegida e amparada, já estão com os familiares, porque a missão era curta, a mensagem era curta, a participação era aquela. São reajustes de várias formas que às vezes nós não compreendemos. Até porque nós questionamos muitas coisas no mundo, e é bom questionar. Mas Chico consolava, passando às pessoas a informação dos seus familiares com nome, parentes, relações, tudo que eles podiam citar. Está aqui, uma mensagem: eu estou bem, eu estou vivo, eu estou vou com a avó, estou com fulano, estou com amigos, estou com amigos aqui. Fiquem tranquilos, não chorem tanto por mim, porque eu estou bem. Estou me sentindo melhor agora. A vida, ela é maravilhosa, gente. Apesar de muitas coisas nos surpreenderem, ela é maravilhosa. Que possamos encher o nosso dia de vida, de sorrisos, de gratidão, de compaixão, de amor, de esperança. Vamos fortalecer Deus em nosso coração. Vamos rezar mais pelos nossos irmãos que andam por aí perturbados. Muitas coisas acontecem. E a nossa perseverança em atuar nesses momentos é que conta. Uma calamidade aconteceu aqui, eu vou lá trabalhar para ajudar.
A pessoa ficou desabrigada, eu vou lá ajudar a reconstruir. Solidariedade para aqueles que estão nesse planeta. Solidariedade para o próximo que está sofrendo. Mesmo que isso seja apenas atos totalmente anônimos, o que é mais gratificante. Que Deus abençoe o nosso dia com luz, com paz e com harmonia, e que possamos nesse momento do Evangelho serenar nossas mentes, tirar todos esses problemas do nosso pensamento, dívidas, confrontos, briga com esposa, marido, desentendimento com os filhos, com parentes, angústias, dor de doenças, dor de perda. Vamos retirar tudo isso do nosso coração. Vamos ficar limpos e puros, porque nós não podemos estar no lugar do outro. Eu gostaria de poder ir no lugar do outro porque eu sou já mais velho. Não, não pode. Cada um tem a sua hora para ir, o seu momento. Você tem que viver a sua vida, fulano tem que viver a vida dele. O que vocês têm em comum é auxílio um ao outro. Auxílio nessa caminhada. Porque aqui nos prepara para a vida seguinte, para a próxima, que é a verdadeira, quando sairmos daqui. Para lugares melhores que necessitam de pessoas melhores e só podem ter pessoas melhores. Então nós temos oportunidades de reencarnar várias vezes até que nos tornemos pessoas melhores. Então vamos trabalhar na melhora do nosso espírito. Em orações, vamos rezar por aqueles que precisam de orações, vamos acalmar os corações. Às vezes nós encontramos isso muito próximos da gente. Então nesse momento, sem nenhum problema, nós vamos pedir a proteção dos bons espíritos para que o nosso lar seja energizado com energias positivas, que as conversas sejam salutares, que o entendimento seja um objetivo e que a luz se faça em nossas casas. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar início então à leitura. Hoje o capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, o item 19. Benefícios pagos com gratidão. Um guia protetor, 1862. Benefício pagos com ingratidão. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão como pagamento por um benefício prestado, deixam de fazer o bem com receio de encontrar outras pessoas ingratas? Essas pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando o reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também pessoas orgulhosas, pois se comprazem na humildade com que os beneficiados vêm agradecer a seus pés o benefício recebido. Quem procura na terra a recompensa pelo bem que faz, não irá recebê-la no céu. Deus só recompensará aquele que não procurou na terra o reconhecimento pelos bens que praticou. É necessário sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo que eles não nos agradecerão. Se aquele que é ajudado esquece o benefício recebido, Deus o recompensará, pois mais do que seriam recompensados pela gratidão do beneficiado. Se Deus permite que às vezes vocês sejam pagos com a ingratidão, é para experimentar a perseverança que devem ter em praticar o bem. Como podem saber se o benefício esquecido no momento não trará bons frutos mais tarde? Fiquem certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vê-se apenas o presente. Trabalhem para vocês e não pelos outros.
Os benefícios abrandam o coração mais endurecido. Ele pode até esquecer os favores recebidos aqui na terra, mas quando o espírito retorna ao mundo espiritual, ele se lembrará. E essa lembrança será para ele um castigo. Ele então lamentará a sua ingratidão e desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em uma outra existência, e muitas vezes aceitando uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitarem, terão contribuído para o adiantamento moral desse espírito e reconhecerão mais tarde toda a verdade desse ensinamento. Um benefício jamais se perde. Além disso, também terão trabalhado por vocês mesmos, pois possuirão o mérito de terem praticado o bem com desinteresse, não deixando-se abater pelas decepções. Meus amigos, se vocês conhecem todos os laços que ligam a vida presente às existências anteriores, se pudessem entender o grande número de relações que unem os seres uns aos outros, para que eles possam progredir juntos, admirariam ainda mais as sabedorias e a bondade do Criador, que nos permite reviver para chegar até Ele. Bom, vamos fazer um breve comentário. Eu só venho lembrar aos senhores, que o nosso evangelho e os evangelhos não são palestras, A gente fala um pouquinho mais, Um pouquinho mais. Mas uma palestra, e nós temos várias palestras no YouTube para a gente poder conferir e escutar, são realmente palestras que iluminam, esclarecem, que pode esclarecer vários pontos do que acontece em nossas vidas. Nós já passamos na nossa história de mundo, na nossa história humana, por muitos conflitos, muitas guerras. Muitas pessoas foram judiadas, machucadas. E nós ficamos nessas indas e vindas de vingança. Por isso que muito veio acrescentar o Consolador, anunciado por Jesus, através até do próprio Espiritismo, para adiantar que nós todos temos relações uns com os outros. Todos nós temos. Imagine as pessoas que sofreram o Holocausto, foram torturadas, pessoas que morreram em verdadeiras chacinas, em guerras que foram queimadas. São indas e vindas que marcam. Por isso que se fala sempre que nós devemos ter o perdão dentro do coração. Sabe? Tem palestras também que esclarecem isso, para a gente não ficar chocado. Nós não podemos aceitar essas coisas. É claro que nós temos que sempre trabalhar por um mundo melhor. Mas é que existem relações entre as pessoas. Por mais estranho que seja, elas existem. Se vocês têm conflitos com os chefes, com os parentes, vocês têm relações antigas disso. Se vocês têm conflitos com o marido, com a esposa, existe relações anteriores a respeito disso. Os médiuns, videntes, eles conseguem enxergar certas situações que esclarecem muitas coisas. Espíritos obsessores em cima de pessoas, instigando elas a cometer barbáries, até por vingança, para que ela seja prejudicada. Então existem ação, e existe muita ação no mundo invisível. Tem muitos espíritos nos protegendo em grupos da avalanche que existe de espíritos perturbados. Esses espíritos perturbados somos nós, amanhã. Se nós não resolvemos os nossos problemas internos hoje, se nós não nos equilibrarmos mentalmente hoje, e se viermos a desencarnar amanhã, nós seremos esses perturbados que vão lá instigar vingança, instigar desunião, desacordo, porque fomos ofendidos. Fui ofendido porque fui traído, fui ofendido porque fui demitido. O fulano lá só fala mal de mim para todo mundo. Vamos resolver
isso dentro de nós, agora. Não precisamos até falar com a pessoa, se não tivermos nem essa possibilidade. Mas vamos resolver isso dentro de nós. Se os senhores observarem bem o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles só falam em auxílio. Todo e qualquer espírito ali que deixou sua mensagem falou em ajudar, em amar, em ter piedade, em ter consolo, em ter amor pelo próximo, em ter boa vontade, em ter tolerância. Poxa, essa é a regra do jogo. Qual é a dificuldade que nós temos de entender a regra do jogo? Que nós temos que não reclamar se a coisa estiver complicada, porque existe uma relação anterior entre eu e o desafeto. Até aquele desafeto que às vezes a gente não está vendo, que está ali nos obsediando, existe uma relação. Já foi um marido, já foi um alguém, já foi uma vítima nossa, já foi um algoz. Para tudo existe explicações, mas talvez elas não estejam claras no nosso dia a dia. Que muita gente vive no morno. Eu me acordo, tomo meu café, vou para o trabalho, volto do trabalho para casa, vou ver o meu jornal, vou assistir uma novela, dou um beijo na minha esposa, meu marido, vou dormir. Amanhã eu faço a mesma coisa, outra vez eu faço a mesma coisa, e a mesma coisa. Aí, se acontece alguma coisa de diferente, ele critica. Abalou a minha zona de conforto? Isso não é viver, gente. Praticamente, nós somos compelidos a ver tanta tristeza no mundo para podermos atuar, ajudar, auxiliar, sabe? Ter a ação, sairmos da nossa zona de conforto e poder ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante, porque ele está passando necessidade. E ai daqueles que saem esperando ser agradecido. Porque nós temos gente que quer ser agradecido, que nem o texto diz, eu quero que essa pessoa tenha uma gratidão, quero que ela saiba que eu fiz isso por ela, e ela vai sempre dizer, olha, obrigado pelo que tu me fez. E se ela não fizer isso, eu vou ficar magoadíssimo. Eu não ajudo mais essa pessoa, não ajudo mais ninguém, porque não é capaz de dar valor pelo que eu fiz, não é capaz de ver o que eu faço. Eu vou ali e faço tudo por ela, ela nem vê isso. Mas que barbaridade. Entenderam? Então, larguem isso. Tirem isso do coração de vocês. Façam o que for necessário fazer, com desinteresse. Lembre-se dos bombeiros de 11 de setembro, né? Entraram nos prédios para socorrer as pessoas. Não foram lá para virar heróis. Muitos deles morreram intoxicados lá dentro, por causa da fumaça. Mas entraram para tentar tirar as pessoas. E eles nem sabem, fizeram rodízio, ficaram trocando. Quantos? Eu cito os bombeiros, que é um exemplo que todo mundo tem de pessoas que realmente fazem isso como se fosse natural do dia a dia delas. Eu chego, toco o alarme, eu saio, vou lá, atendo, volto, toco o alarme. É o normal delas. Mas elas têm uma vocação para isso. Alguém tem que ter essa boa vontade de querer ajudar. Então é isso que se pede para que todos também tenham. Olhar para o seu semelhante com olhos diferentes. Não esperando que essa pessoa te vanglorie e quando tu passa ela diga, aquele cara é bom porque me ajudou, aquela fulana é boa porque me ajudou. Se eles fizerem isso, vocês já foram recompensados. Tá? Aqui mesmo na Terra. Agora quem faz isso com desinteresse está preparando e moldando o seu espírito para uma coisa melhor. Num lugar onde todos vivem assim naturalmente. Não seria bom? Chega de tragédia, chega de desilusão, de tsunami. Gente, esse aqui é um planeta. Tem gravidade. Nós afetamos isso, nós mudamos tudo. Não é Deus. Deus está por nós. Ele permite legiões de espíritos de boa vontade que vêm. Não, eu vou lá auxiliar aquelas pessoas, eu vou lá auxiliar aquele fulano, eu vou auxiliar aquele outro. Sabe? Auxiliar, às vezes, contra nós mesmos que desencarnamos e ficamos perturbando aqueles que nos prejudicaram. Ou aqueles que nós achamos, né, que fomos prejudicados. Por não entendermos
a vida. É muito fácil dizer, eu não entendo a vida. É claro que não entende. Quem é que entende a vida? Nós viemos com a lei do esquecimento. A gente faz o melhor. A gente se empenha em viver. O nosso corpo trabalha pela vida, pelo bem. Você pode ver que se acontecer um acidente, o teu corpo vai tentar estancar o sangue e ele vai trabalhar a teu favor. Porque o corpo foi feito para viver. Não importa se ele é perfeito ou não. Agora, a tua vontade, essa você tem que mudar. Essa você tem que fazê-la mais forte. Ver amor e bondade. Ver coisas que a gente não imagina nos outros, mas que elas têm, que pode estar muito escondidinho lá no fundo, porque todos somos irmãos. Então, não esperemos que os outros nos recompensem. Lembremos, né, daquela frasezinha, né, que um benefício jamais se perde. Está no texto ali. Um benefício jamais se perde. Tá? O auxílio é uma semente, gente. Vamos auxiliar porque isso são sementes. E nós estamos jogando sementes em tudo que é lugar, sempre que a gente ajuda alguém. Então essa semente é lá para frente. Tá? Praticar o bem com desinteresse, porque existem as ligações existenciais que eu falei para vocês. Às vezes a gente vê tragédia, se concentra, se abala, mas existem ligações existenciais. Então pensem nisso. Pensem em ter perseverança. Porque se vocês se renderem a não ajudar porque os outros não reconhecem, vocês são egoístas. Quem age assim é egoísta, está pensando em si, eu quero luzes para mim. E o nosso corpo vai ficar aqui, o espírito vai e vai responder por isso. Não se preocupa com os outros. Auxilie sem se preocupar no retorno. Vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Tenho isso gravado. E as coisas vão se modificando na vida, automaticamente. Vamos pedir agora para que os bons espíritos possam fluir nossa água, né? Com todo o amor e carinho e com coragem, que é o que nós precisamos. Muita coragem, força de vontade, porque todo mundo passa por algum perrengue aqui. Pode ter certeza disso. Não tem ninguém que aqui é um santo. Não, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então precisamos de força, de coragem e usar os ingredientes que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece através das palavras de Jesus. Só aproveitando aqui que eu já tinha até lido essa frase uma vez de um dos evangelhos, né? Que eu achei bem bacana e agora eu estava olhando aqui, ela tem bem a ver com o texto lido. Pequenas ações podem mudar o mundo. Faça pelos outros o que gostariam que fizessem por você, mas sem esperar que o outro retribua. Use a lei do amor e faça com amor. Então vamos pensar nisso, né, gente? Vamos então para a nossa fluidificação das águas. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos,
a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e vamos pensar nisso para a nossa semana, que nós possamos sempre fazer o bem. E vamos ter pena e rezar por aqueles que fazem coisas erradas. Rezar por eles, para que eles recebam luz, para que não cometam mais erros. E nós vamos sempre procurar fazer o bem, sempre auxiliar o nosso próximo, sempre olhar o outro com boa vontade. Isso vai ter que ser algo que nós vamos ter que tirar lá do fundo da nossa alma. Fazer sempre o bem, agir sempre de forma coerente. Não vamos prejudicar o nosso semelhante. Não vamos afetá-lo nem moral, nem fisicamente. Não vamos constrangê-los a humilhações. Não vamos impor a eles as nossas ordens e pensamentos ignóbios. Vamos sempre manter a elegância, a calma e fazer com que os outros sigam os nossos exemplos sem que nós o peçamos. Que a pessoa veja, se for um exemplo bom, se for alguma coisa útil, que isso possa ser repetido. É uma pena que ainda existam tragédias, pessoas que fazem atos impensados por vários motivos. Nada justifica. Nada justifica. Vai ter que depois responder por isso. E a coisa é bem mais séria. Tem a lei dos humanos, a lei da justiça humana, mas também tem a justiça divina em casos como esse. Vamos sempre fazer o bem. Vamos sempre praticar o bem. E vamos principalmente sempre auxiliar. Que mudemos então o nosso comportamento. Que tenham todos uma excelente semana. Com muita luz, muita coragem. Que a casa dos senhores seja iluminada. E que possamos todos entender que às vezes a gente perde batalhas, né? A pessoa não me entende, não me compreende, mas não perdemos a guerra, porque na guerra ela vai ter vários enfrentamentos. Mas se nós estivermos com o lado certo, com a boa ação, com a boa vontade, se nós formos embaixadores, né? Que mesmo em conflitos vão lá, apertam a mão do oponente e dizem, vamos tentar resolver isso, vamos rezar por ti, vamos fazer alguma coisa, vamos ser embaixadores. Vamos trabalhar sempre de boa vontade. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem às 20 horas. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br